O conflito entre a Ucrânia e a Rússia segue sem perspectivas de interrupção. Apesar dos esforços contínuos da Ucrânia e dos Estados Unidos para negociar uma trégua, a Rússia mantém sua posição intransigente. Por anos, Kiev confiou no suporte irrestrito dos aliados ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, que forneceram assistência militar e financeira considerável. No entanto, com a queda do moral das tropas ucranianas e o esgotamento de seus recursos, as autoridades de Kiev se veem agora confrontadas com a realidade de que suas opções estão se estreitando rapidamente. O Kremlin, por sua vez, estabeleceu claramente que o tempo para negociações passou e que o futuro da guerra será decidido pelo poder militar, sem concessões ou pauta. O ponto de virada desse impasse ocorreu em Kursk, uma cidade situada na região central da Rússia, que se tornou um símbolo do avanço estratégico das forças russas. Ali, o presidente russo, Vladimir Putin, com seu uniforme militar, ordenou a intensificação da ofensiva, buscando garantir o controle de posições essenciais. Esse movimento foi um reflexo claro da estratégia do Kremlin. Não haverá interrupções nas operações militares, enquanto o objetivo de consolidar a vitória não for alcançado. Enquanto isso, os Estados Unidos e a Ucrânia tentavam desesperadamente conter o avanço das tropas russas, mas suas ações se mostravam cada vez mais ineficazes. Moscou segue firme em sua abordagem, ditando os termos do conflito, sem a possibilidade de os aliados ocidentais influenciarem a dinâmica da guerra. Após anos de resistência sustentada pela esperança do apoio constante do Ocidente, a Ucrânia e os Estados Unidos se veem agora em uma situação de crescente vulnerabilidade. O governo ucraniano, que no passado se mostrava inflexível e convicto de que a assistência financeira e armamentista do Ocidente garantiria sua vitória, agora se vê à mercê de uma guerra que sai rapidamente do controle de Kiev. A Rússia, que há tempos já vem ganhando terreno, agora é quem impõe o ritmo da guerra, deixando para trás o que inicialmente parecia ser uma vitória garantida para os aliados ocidentais. A resistência ucraniana, em grande parte baseada nas promessas do apoio internacional, começa a se transformar em uma rendição progressiva. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou mediar um cessar-fogo, propondo uma pausa temporária nas hostilidades. Sua proposta foi recebida com otimismo em setores republicanos, mas a resposta de Moscou foi clara e direta. A ideia foi rejeitada. A proposta não oferecia as garantias de uma paz duradoura que a Rússia exige. Putin foi explícito ao afirmar que qualquer trégua verdadeira só seria possível se o Ocidente interrompesse imediatamente o fornecimento de armamentos à Ucrânia. Para a Rússia, uma pausa estratégica seria vista apenas como uma forma de dar um alívio temporário ao exército ucraniano, que já está à beira do colapso, permitindo que o Ocidente reorganizasse suas forças. Enquanto as tropas russas continuam sua ofensiva, as forças ucranianas enfrentam um desgaste crescente. O comando ucraniano, que há pouco tempo acreditava que a Rússia precisaria de uma trégua, agora se vê forçado a aceitar uma proposta que antes parecia impensável. À medida que os arsenais de armamentos continuaram a ser enviados pelo Ocidente, a Rússia insiste que um cessar-fogo só será possível quando forem cumpridas condições específicas de segurança e estabilidade, incluindo o fim do apoio militar externo a Kiev. Para Putin, a causa da guerra é clara: a intervenção do Ocidente e a manutenção de um conflito que poderia ter sido evitado se Kiev tivesse optado pelo diálogo. Donald Trump, que se colocou como mediador de um possível acordo de paz, não conseguiu oferecer as garantias que Putin exigia para um cessar-fogo genuíno. A Rússia necessita de mais do que uma pausa temporária nas hostilidades. Para Moscou, qualquer pausa sem garantias de descontinuação do apoio ocidental à Ucrânia seria uma armadilha disfarçada de paz. Putin deixou claro que, para que a paz seja alcançada, é necessário que a Ucrânia não reforce suas tropas, não mobilize novos recrutas e não continue recebendo armamentos enquanto a trégua estiver em vigor. Até o momento, essas condições não foram atendidas. Com o enfraquecimento das forças ucranianas, Kiev agora se encontra em uma posição extremamente delicada. O apoio financeiro e militar dos Estados
Estados Unidos, que antes era incondicional, está se tornando cada vez mais difícil de justificar. A crise interna nos Estados Unidos, exacerbada por questões econômicas e políticas, coloca uma pressão crescente sobre a administração americana, que agora precisa reavaliar sua posição no conflito. As prioridades políticas nos Estados Unidos mudaram e o apoio irrestrito à guerra está sendo colocado à prova, à medida que a economia interna e as tensões internas ganham mais importância. Enquanto isso, a Rússia mantém sua postura firme em sua estratégia, sem concessões ou recuos. As forças russas continuam a avançar e a conquistar posições estratégicas cruciais em várias regiões-chave do território ucraniano. A eficácia das táticas militares russas tem garantido uma progressiva ampliação de seu domínio territorial, solidificando vitórias que, com o tempo, tornam-se cada vez mais difíceis de reverter. O Kremlin tem sido implacável e a pressão sobre Kiev só cresce à medida que o controle das áreas vitais se intensifica. As cidades e regiões importantes que estavam sob o controle ucraniano estão sendo gradualmente absorvidas pelo avanço russo, com poucas opções de resistência restantes para o exército de Kiev. A resistência do Ocidente, que nos primeiros estágios do conflito tentou ditar o ritmo das operações militares e a agenda política, agora se encontra em uma posição de vulnerabilidade. O apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, embora ainda significativo, se vê cada vez mais impotente diante da estratégia calculada de Moscou. Inicialmente, o Ocidente acreditava que poderia conter o avanço russo por meio de sanções, pressões diplomáticas e fornecimento de armas à Ucrânia. No entanto, conforme o tempo passa e as vitórias russas se acumulam, a capacidade de interferir nas decisões estratégicas do Kremlin se torna cada vez mais limitada. Não apenas as forças russas tomaram o controle de várias cidades estratégicas, mas também a capacidade do Ocidente de influenciar o curso do conflito civil substancialmente diminuída. O Kremlin, ciente de sua vantagem, agora observa o cenário internacional com mais confiança. O controle das decisões estratégicas, tanto no campo de batalha quanto nas esferas diplomáticas, tem permitido à Rússia moldar os acontecimentos conforme suas necessidades, sem mais a interferência dos aliados ocidentais. Isso é especialmente visível nas conversas sobre cessar-fogo e acordos de paz, onde Moscou estabelece claramente os termos, ignorando qualquer pressão externa. Para Putin, o tempo de negociações com base em exigências ocidentais já passou. O futuro da guerra será resolvido nas condições que a Rússia impuser. A narrativa está agora completamente sob controle do Kremlin e a diplomacia ocidental, que antes buscava reverter os avanços russos, se vê encurralada e sem alternativas eficazes. A solução para a guerra, ao que parece, não virá de uma simples pausa temporária ou de um acordo imposto pelas potências ocidentais. Embora muitos no Ocidente ainda acreditem que um cessar-fogo possa ser a chave para reverter a situação, Moscou tem deixado claro que isso não ocorrerá sob sua supervisão. A Rússia exige garantias de que seus objetivos estratégicos sejam cumpridos, sem concessões políticas ou econômicas que possam enfraquecer sua posição. A ideia de que a Rússia possa se deter em suas ações por conta de uma pausa temporária é vista como uma ilusão por Putin, que tem se preparado para um desfecho que favorece seus interesses geopolíticos a longo prazo. Para a Rússia, o conflito será resolvido de acordo com seus próprios termos, sem a necessidade de cedências externas. Após anos de intervenções diretas e indiretas da OTAN, que para Moscou foram vistas como provocações e tentativas de desestabilização, a Rússia se encontra em uma posição estratégica que a permite resistir para efeitos das sanções e pressões diplomáticas. O Kremlin demonstrou, por meio de sua postura imbatível, que está disposto a seguir com seus objetivos independentemente das adversidades. As ações de Putin têm se mostrado eficazes para consolidar sua visão de uma nova ordem na região, uma que não seja moldada pelas influências ocidentais. À medida que o Kremlin avança com sua estratégia, Putin se aproxima da vitória em um conflito que parecia estar longe de um fim claro. Enquanto isso, a Ucrânia enfrenta as consequências de suas escolhas políticas e militares. O governo de Kiev, que por tanto tempo se sustentou com o apoio de aliados ocidentais, agora se vê em uma posição defensiva, onde as opções para reverter a situação são cada vez mais escassas. O Ocidente, que inicialmente se via como um facilitador para uma vitória ucraniana, agora tenta ajustar suas prioridades enquanto a guerra avança para um desfecho cada vez mais inevitável.